Olá, hoje estou trazendo este Sudoku nível difícil, mas antes de apresentar a solução, eu gostaria que você tentasse resolvê-lo. Porque é o seguinte, a partir do momento que você descobrir, você tiver a primeira sacada, você vai conseguir terminá-lo sem maiores dificuldades. Então, sugiro que você tente jogá-lo e depois volte aqui e confere a solução. Dá um pause, depois volte aqui. Pronto, então vou apresentar a solução. A sacada é o seguinte, observa aqui a terceira coluna. Nessa terceira coluna, tem que observar que falta o número 4, né? Além do 6, 9 e 2, falta o 4 e o 1. Observa o seguinte, o 4 e o 1, eles não podem aqui nessas duas casas do bloco 1, não pode o 4 nem o 1, e nem nesta casa aqui, ó, no bloco 7. Essa casa desta também não pode o 4 e nem o 1, porque já tem eles na linha. Então, o 4 e 1 ocupará esta casa aqui do bloco 4, esta casa em destaque, e esta casa que agora está em destaque no bloco 7. Então, esta casa e esta serão ocupadas pelo 4 e pelo 1. Sendo assim, observe o seguinte, se esta casa aqui será ocupada pelo 4 ou pelo 1, veja que no bloco 4, o 6 não poderá aqui na coluna central, que já tem o 6 nesta coluna, então a única possibilidade para o 6 aqui no bloco 4 é a casa em destaque. Então aqui colocamos o 6. Agora veja o seguinte, na primeira coluna, veja que a única possibilidade para o 4 agora passa a ser esta casa em destaque, então aqui colocamos o 4, e veja que na primeira coluna também falta o 3 não pode aqui nessas duas casas do bloco 1, então a única possibilidade para o 3 na primeira coluna é a casa em destaque, colocamos o 3. Agora na primeira coluna, observe que ainda faltam dois números. Veja que falta o número 7, veja que o 7 não pode nesta casa, porque já tem o 7 na coluna, e falta o 9, falta o 7 e 9. Então nesta casa em destaque tem que ser o 9. Para completarmos a primeira coluna falta o 7, colocamos o 7 na casa em destaque. Veja que agora o jogo não é mais difícil, agora é só completar. Vamos lá. Vamos lá, então veja só. Aqui, ó, veja que nesta casa aqui, ó, em destaque, esta casa em destaque no bloco 7, esta casa em destaque seria o 4 ou 1. Como aqui no bloco 7 já tem o 4, então a casa em destaque tem que ser o 1. E esta casa em destaque aqui no bloco 4 tem que ser o 4. Colocamos aqui o 4. Então na terceira coluna agora falta o 2, 6 e 9. Veja que essas duas casas vazias aqui no bloco 1 não pode o 9. Então na terceira coluna a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque. Então aqui colocamos o 9. E agora veja que na terceira coluna falta o 2 e o 6. A casa em destaque não pode o 2, então tem que ser o 6. Para completarmos a terceira coluna falta o 2. Colocamos o 2 na casa em destaque. Então no primeiro bloco, no bloco 1, está faltando o número 8 e o 5. 8 e 5. No sétimo bloco tem duas casas vazias. Veja que está faltando o número 2. Veja que o 2 não pode nesta casa, porque já tem o 2 na linha. Além do 2, veja que falta o 7, então a casa em destaque tem que ser o 7. Para completarmos o bloco 7, falta o 2, colocamos o 2 na casa em destaque. Assim, no bloco 8, a única possibilidade para o 2 é a casa em destaque, então colocamos o 2. E observe o seguinte, aqui no bloco 8, essas duas casas vazias da linha superior serão ocupadas pelo 8 e pelo 1. Veja, na linha inferior não pode o 8 e nem o 1, na linha central não pode o 8 nem o 1, então o 8 e 1 ocuparão essas duas casas. Além do 8 e 1, veja que falta o 3, que estará aqui na linha inferior. Falta o 5. Falta o 7. Veja que a única possibilidade para o 7 será esta casa em destaque, uma vez que o 7 não pode ir na linha inferior nem na linha superior. Essas duas casas já serão ocupadas pelo 8 e pelo 1. Então o 7 ocupa esta casa em destaque. Então aqui colocamos o 7. Então veja. Então aqui o 5. 5 e 3. 5 e 3 estarão na linha inferior. E o 9. Veja também que o 9 está
estará na linha inferior. Veja que o 9 não pode aqui na coluna da esquerda, nem na coluna central, porque já tem o 9, então a única possibilidade para o 9 aqui no bloco 8 é a casa em destaque, então aqui colocamos o 9. Então, movendo aqui para o bloco 9, veja que a única possibilidade para o 7 no bloco 9 é a casa em destaque, então colocamos aqui o 7. Veja que falta o 3, no bloco 9 falta o 3, a única possibilidade para o 3, uma vez que o 3 não pode ir na linha inferior, porque aqui no bloco 8 o 3 está em uma dessas duas casas, então o 3 não pode ir na linha inferior, não pode ir na linha central e nem na coluna central. A única possibilidade para o 3 é a casa em destaque, colocamos aqui o 3. E a única possibilidade para o 9 passa a ser esta casa vazia ao lado do 3, colocamos aqui o 9. Então, aqui no bloco 9 ainda falta 3 números. Veja que está faltando o número 4. A única possibilidade para o 4 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 4. Falta o número 5. A única possibilidade para o 5 no bloco 9 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 5. Veja que agora falta o número 6. O 6 deve ocupar esta casa em destaque. Colocamos aqui o 6. Veja que na última coluna falta o número 9 e o número 8. A casa em destaque não pode 9, porque já tem o 9 na linha, então é o 8 para completar em destaque. Ao colocarmos aqui o 8, colocar esse 8 aqui no bloco 3. No bloco 1, a casa em destaque tem que ser o 5. Para completarmos o bloco 1, falta o 8. Colocamos o 8 na casa em destaque. Voltando aqui para o bloco 3. Veja que falta o número 4. A única possibilidade para o 4 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 4. Sendo assim, no bloco 2, a única possibilidade para o 4 passa a ser esta casa em destaque. Então aqui colocamos o 4. Voltando ao bloco 3, veja que está faltando o número 1, duas possibilidades para o 1. Falta o número 2, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque, então colocamos o 2. Assim, a única possibilidade para o 1 passa a ser esta casa em destaque. Colocamos aqui o 1. Veja que agora falta apenas o número 6 no bloco 3, então colocamos o 6 na casa em destaque. Na primeira linha tem duas casas vazias. Veja que está faltando o número 5 e o número 7. A casa em destaque não pode o 7, então é o 5. Para completarmos a primeira linha falta o 7, colocamos o 7 na casa em destaque. Então no bloco 5, a única possibilidade para o 7 passa a ser esta, o 7. Voltando ao bloco 2, veja que está faltando o número 1. O 3. O 1 estará em uma dessas duas casas, né? Porque nesta terceira linha está faltando o número 1. Número 1 e o número 6, não é isso? Número 1 e o número 6. Veja que a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque, então colocamos aqui o 6. Para completarmos a terceira linha falta o 1, colocamos o 1 na casa em destaque. Então no bloco 2 está faltando o número 3 e o número 8, não é isso? Mas veja só, aqui colocamos o 1, no bloco 2 colocamos o 1 na coluna central. Então no bloco 8 a casa em destaque tem que ser o 8 e esta casa vazia ao lado do 8 tem que ser o 1. Colocamos aqui o 1. E esta casa em destaque no bloco 8 não pode, deveria ser o 5 ou o 3, como não pode o 5, então é o 3. Para completarmos a última linha, falta o 5, colocamos o 5 na casa em destaque. Então no bloco 5, o 5 deve ocupar esta casa em destaque, e veja que no bloco 5 falta o 1, única possibilidade para o 1. Esta casa em destaque, então colocamos o 1. O 3, veja que a coluna central, falta o número 3, então nesta casa em destaque colocamos o 3. No bloco 5 agora falta apenas um número, veja que falta o número 8, colocamos o 8 na casa em destaque. Assim, no bloco 2, a casa em destaque tem que ser o 3, colocamos o 3, para completarmos o bloco 2 falta o 8, colocamos o 8 na casa em destaque. Vamos dar uma olhada agora no bloco 4, veja que falta o número 1, número 1, 3, veja.
falta o 1, 3 e 9. A casa em destaque não pode o 1 e nem o 3, então tem que ser o 9. Vamos para o bloco 6. Falta o número 1. Duas possibilidades para o 1. Falta o 3, duas possibilidades para o 3. 4 já tem. O 5, veja que falta o 5 no bloco 6. A única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque. Então aqui colocamos o 5 para completarmos a linha central, ou seja, a quinta linha. Está faltando apenas um número. Observa que está faltando o número 8. Colocamos o 8 na casa em destaque. Veja que na sétima coluna falta o número 9. A única possibilidade para o 9 nesta coluna é a casa em destaque, então colocamos aqui o 9. E agora veja que falta o 3, colocamos o 3 na casa em destaque. Assim, no bloco 4, a casa em destaque tem que ser o 1. Para completarmos o bloco 4, falta o 3, colocamos o 3 na casa em destaque. Então, no bloco 6, a casa em destaque tem que ser o 1. E agora, para completarmos o bloco 6, veja que falta apenas um número. Neste caso, está faltando o número 6. Colocamos o 6 na casa em destaque. Pronto, está aí. O jogo acabou. Deixa aí nos comentários o que você achou do jogo. Achou que ele foi difícil, médio ou fácil? Deixa aí nos comentários. Um abraço e até o próximo.